partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para levar até seus corações um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje, juntos, nessa manhã fria de sábado, para falarmos um pouco mais sobre a lei do progresso, uma das leis morais constantes no Livro dos Espíritos e que traz para nós informações, aprendizados, necessários para a nossa vida e para o nosso progresso, principalmente aqui no planeta Terra. Então acompanhe com a gente hoje no nosso programa Seara Espírita, Lei do Progresso, com Paulo Bianchetti. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo com Paulo, gostaria de convidar vocês para fazermos uma prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, nossa prece inicial é de gratidão. Obrigada pelo dom da vida, obrigada pela oportunidade que estamos tendo nesta atual encarnação. Obrigada pela oportunidade de estarmos matriculados neste planeta Terra, que é um planeta escola, que é um planeta que tem tanto a nos ensinar e que possui tantas belezas naturais, tantas coisas boas para todos nós. Agradecemos ainda a família que o Senhor nos concedeste nessa existência, que nos auxilia no nosso progresso, na nossa evolução, os amigos que acolhemos e encontramos ao longo do caminho, as nossas oportunidades de trabalho, de realizações no bem, as nossas oportunidades de estudo, de aprendizado. Sabemos, Senhor, que temos muito mais a agradecer do que lhe rogar, mas se pudermos ainda assim pedir algo, rogamos pela paz no mundo, para que haja mais fraternidade entre os povos, para que possamos nos ver verdadeiramente como irmãos, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai, que quer a felicidade para todos nós. Que o planeta Terra possa ser envolvido de mais tolerância, de mais amor, de mais paz no coração dos homens, e que possamos assim construir o mundo que desejamos para todos nós, um mundo onde reine a fraternidade e a solidariedade. Mestre Jesus, que tua paz e teu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial aqueles irmãos que mais sofrem, que passam pelas experiências da fome, da guerra, do medo, das violências, do abandono. Que seu amor seja com essas pessoas e as fortaleçam na caminhada rumo à nossa evolução. Que assim seja. Mas vamos começar agora nosso bate-papo com Paulo Bianchetti, aqui nos estúdios, ao vivo, falando hoje sobre a Lei do Progresso, que é o capítulo 8º da parte 3ª de O Livro dos Espíritos, que fala um pouquinho para nós sobre essa importante lei para a humanidade. Então, Paulo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu te peço, na verdade, faz para a gente uma síntese para nós, por favor, do que seria essa lei do progresso trazida por Kardec para nós, e pela espiritualidade superior para nós no Livro dos Espíritos. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fred, que está operando aqui para a gente também. Bom dia ao querido amigo ouvinte que está sintonizado conosco. É muito interessante, Melissa, porque quando nós tivemos a oportunidade de propor esse tema, a Lei do Progresso, nós buscamos reler esse capítulo que está contido na 3ª parte do Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 8º. Nós tivemos a oportunidade de nos surpreendermos, embora nós já tivéssemos a oportunidade de lê-lo lá diversas vezes, em outros momentos. E aí a gente percebe assim, o quanto que nós aprendemos cada vez que nós buscamos, Então é magnífico o pensamento de Kardec nas suas indagações aos espíritos superiores, e magnífico mais ainda a resposta dos espíritos quando se trata a respeito da questão da lei do progresso, porque é algo que nos salta aos olhos, mas nós ignoramos muitas vezes. Ignoramos, talvez, pela falta de interesse mesmo, do entendimento das coisas. A gente vê tantas coisas acontecendo
na nossa vida, nas nossas vistas, e nós preferimos um estado de ignorância, né? Preferimos procurar não entender aquilo que está acontecendo. Mas também sob o aspecto de nós não termos interesse pela busca do conhecimento. Quando nós lançamos o olhar, Melissa, na história da humanidade, porque é muito comum, Fred, que nós observemos os acontecimentos sob o ponto de vista atual, ou seja, aquilo que está acontecendo naquele momento, nós fazemos uma análise, um julgamento, mas nós esquecemos do que levou àquela situação e do que levará no futuro as circunstâncias daquela situação. E aí nós incurtimos em grandes equívocos, porque nós esquecemos que a humanidade viveu seu período de infância, né? E consequentemente agora está, talvez ainda não na madureza, mas na parte vamos dizer assim, naquela parte da juventude, onde a gente se mostra mais no estado de rebeldia, né? É o que nós temos assistido na nossa sociedade, que nós vamos falar disso um pouco mais adiante, mas o que é muito importante é nós observarmos que o progresso nos salta aos olhos. Nós não precisamos ser grandes entendedores para observarmos isso acontecendo a todos os dias. Basta que nós analisemos a evolução tecnológica do nosso planeta, vou colocar exageradamente há 200 anos atrás. O que tinha de tecnologia 200 anos atrás? Todas as facilidades que a vida nos apresenta hoje, Melissa, nós não tínhamos acesso há 200 anos atrás. Quem viveu naquela época foi privado dessas facilidades, vamos dizer assim, dessas possibilidades, onde a vida hoje é muito melhor, e nós vamos também ver esses dados daqui a pouco, mas nos convidando a reflexionar sobre a questão da unicidade da existência ou da multiplicidade das existências, né? Então eu acho que a lei do progresso é algo que está revelado pelas ciências tradicionalistas, mas que a religião hoje deveria observar, deveria estar com os olhos mais atentos. A doutrina espírita já o faz há muito tempo, nos chamando a atenção de que nós estamos na vida para progredirmos e a cada dia mais, ou seja, cada dia nós damos um passo, avançamos mais na direção do infinito, digamos assim, e consequentemente da perfeição. E isso é interessante porque coloca para a gente a questão da continuidade, né? E a gente vê que quando você fala 200 anos atrás não tinha nada do que nós temos hoje, na verdade 200 anos foi até um período longo, né? Mas se a gente for pensar nos últimos 20 anos talvez, né, Paulo, o boom tecnológico que a gente teve na questão de comunicação, das telecomunicações, da parte da internet, o surgimento dos smartphones, né? Isso tudo acho que criou um boom tecnológico e uma facilidade de comunicação entre as pessoas no mundo inteiro muito grande, né? Essa questão da pessoa estar do outro lado do mundo, mas você está vendo ela ali em tempo real, conversando com ela ali em tempo real, né? E isso facilitou muito. Mas por um outro lado, às vezes aproximou aqueles que estão distantes, mas às vezes afastou aqueles que estão ao lado, né? Porque às vezes a gente vai entrar mais um pouquinho nessa questão da tecnologia mais para frente, mas às vezes a gente vê famílias reunidas, cada um lá com o seu smartphone, né? Cada um no seu mundo à parte, né? Mas voltando a essa parte do progresso, eu gostaria de que a gente entrasse um pouquinho lá no início da humanidade, digamos assim, ou no momento em que talvez a gente ainda possa entender que a humanidade está nesse caminhar do progresso, engatinhando ainda nas questões morais, é quando os espíritos falam para nós sobre o estado de natureza. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente deste capítulo, né, Estado de Natureza, que é um subitem do Livro dos Espíritos, quando fala, né, dessa caminhada humana, né, dessa caminhada na evolução humana, dentro do processo e dentro dos propósitos do Cristo para o planeta Terra. É interessante, muito interessante isso, Melissa, porque na verdade, se nós analisamos, conforme dissemos, sob o ponto de vista atual, nós temos dificuldade de entender. E existe um grande conflito entre a ciência e a religião, que a doutrina espírita vem, de uma certa forma, apaziguar essa situação que às vezes existe. Nós vamos ver a ciência trazendo a proposta da teoria da evolução. Por outro lado, vem a religião, especialmente as tradicionalistas, num embate dizendo que nós devemos observar o aspecto da criação.
Então, por um lado, nós temos a criação, ou seja, Deus criou tudo e, portanto, não houve um processo de evolução. E, por um outro lado, a ciência, não, existe um processo de evolução, mas dizendo Deus não criou nada, porque Deus não existe, né? Então, nós temos aí um extremismo de um lado e outro. Aí vem a doutrina espírita, que é uma ciência de observação, conforme definiu Allan Kardec, nos dizer que nós podemos juntar essas duas peças para que elas tenham harmonia. A criação divina junto com o evolucionismo, né? Propondo-nos de que em algum momento tudo isso teve um início. Se nós falarmos sobre o ponto de vista do planeta Terra, claro que o planeta Terra um dia iniciou o seu processo de existência e de transformação. Isso não pode ser negado jamais pela religião, porque nós trabalhamos, ou seja, a ciência trabalha com fatos, com demonstrações. Então nós observamos que o planeta Terra ele teve todo um processo de criação, de iniciação, de transformação até os dias atuais. Quando nós estudamos isso, então logo nós entendemos que muito tempo passou e progressivamente oferecendo as condições adequadas para cada coisa ao seu tempo. Basta que a gente vá lá no início do livro bíblico, né, da Bíblia, a Gênese, a criação, que nós vamos ver os dias da criação tendo harmonia com os períodos de criação que a ciência propõe. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, equivalendo a períodos de milhões e milhões e milhões de anos, oferecendo as condições adequadas para o surgimento. Primeiro os minerais, né, a acomodação dos minerais, né, a adequação desses minerais, preparando o campo para que mais tarde chegassem então os primeiros vegetais, depois dos vegetais dando condições para os animais menos complexos, né, até nós chegarmos então nos mamíferos. E depois dos mamíferos, vamos dizer assim, logo ali atrás da esquina, a chegada do homem, né? Percebemos isto de forma muito clara, a ciência revela isso de forma muito clara. Se a religião vai para um embate em relação a isso, há uma desarmonia e confunde a ideia, o pensamento daqueles pelo menos que estão iniciando. Por que muitas crianças, muitos jovens hoje têm dificuldade de adequação na religião? Exatamente porque há um conflito de ideias. Agora, se a religião busca uma harmonia, Deus criou tudo? Criou, mas submetendo-se à lei do progresso. Tudo que foi criado por Deus estava revestido por uma das suas leis, que é a lei do progresso. Consequentemente, na necessidade de progredir cada vez mais. E aí é que nós chegamos no estado de infância da humanidade. Ou seja, esse estado de natureza, ou seja, a infância da humanidade, o estado primitivo da humanidade, claro que dando condições para que a humanidade pudesse avançar e chegar até os dias de hoje como se fosse civilização, ou seja, como se fosse, porque nós vamos ver o Livro dos Espíritos nos chamando a atenção de que nós nos colocamos civilizados, mas não é bem assim não. Pois é. Agora, Paulo, a pergunta 778 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né, se o homem poderia voltar atrás, né, voltar a esse estado de natureza ou a um estado primitivo aí na sua evolução. O que os Espíritos respondem para nós? Que não, que o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao seu estado de infância. Isso é uma coisa muito óbvia. É a mesma coisa você dizer assim, um homem pode voltar a ser criança, né? Não há possibilidade que isso aconteça. Então é mesmo dizer que aquilo que você já conquistou, Melissa, pergunte para a história da evolução tecnológica, conforme nós já citamos aqui, se tem jeito de retroceder. Não, vamos perder tudo que a gente já adquiriu. Não tem jeito, porque é algo que já está consolidado, não tem como nós retrocedermos naquilo que nós já conquistamos. Então, o homem chegou no seu estado, ele não vai retroceder. O que acontece é num processo de avanço cada vez mais, né? Com certeza. E aí a gente tem essa marcha do progresso, essa marcha inexorável, né, que a gente não consegue parar, que a gente não consegue interromper, por mais que o ser humano possa até querer, não conseguiria contê-la de forma total, né? Porque, como você disse, a evolução ela é uma das leis da natureza, uma lei divina,
e teremos que fazer jus a ela, teremos que acompanhar essa evolução conforme ela, né? Agora, a gente falou até aqui, Paulo, muito da questão do progresso moral, intelectual, né? Dos avanços da tecnologia. Cada vez que a gente lê um jornal, vê a televisão, a gente vê descobertas tecnológicas, científicas muito significativas, né? Descoberta para novas doenças, o avanço aí de várias tecnologias para melhorar a vida de pessoas amputadas, por exemplo, né? E por aí vai. Mas e o nosso progresso moral? Como é que ele anda junto desse progresso intelectual? Vai acompanhando, né, passo a passo? Ou será que moralmente a gente ainda está um pouquinho aquém das nossas expectativas, né, do que nós deveríamos estar já evoluindo? Nós vamos ver que Allan Kardec pergunta a respeito desse progresso, do progresso moral, se ele acompanha esse progresso intelectual, e aí os espíritos sabiamente respondem que o progresso moral decorre do progresso intelectual, ou seja, é como se primeiro nós tivéssemos que saber para depois fazer. Isso até é uma coisa bem fácil de entender. Primeiro você aprende a fazer, depois você faz, né? Então, quando nós desenvolvemos o nosso lado intelectual, significa que nós estamos nos preparando para maiores desafios, né? Então, isso nem sempre, aliás, quase sempre não acontece simultaneamente. Os Espíritos falam em outro momento que nós poderíamos lembrar simbolizando como se fosse uma carruagem, né? Ou seja, a carruagem ela arrasta o progresso, a carruagem seria o progresso intelectual, né? Tecnológico e tudo que é consequência do progresso intelectual. Consequentemente, ele vai trazendo, vai arrastando logo atrás esse desenvolvimento moral. E é notável, Melissa, que o homem, e a gente tem dificuldade de entender isso, o homem evolui intelectualmente, faz um monte de coisas, muitas coisas úteis, muitas coisas prejudiciais, e a gente fala assim, então o homem não deveria ter feito isso, né? Por exemplo, quando aconteceu a invenção do avião, o avião logo depois foi usado para matar, né, como arma de guerra. E aí o próprio inventor, Santos Dumont, se questionou, falou, será que eu deveria ter inventado? Mas se ele não inventasse, outro inventaria, porque não há possibilidade de obstar isso, né? Mas significa que quando ele faz essa análise, há um conflito aí que todos nós às vezes trazemos. Será que vale a pena? É inevitável que isso aconteça. Quando surge então esse desenvolvimento intelectual, se ele for mal utilizado, ele vai gerar um sofrimento, uma consequência danosa. É desta consequência danosa, desse sofrimento, dessa dificuldade, é que nós vamos tirar então o progresso moral, o bem. Como os Espíritos dizem, como é do mal, entre aspas, que surgirá então o bem. Né? É inevitável que isso aconteça. E aí a gente vê essa questão da evolução como também partindo não só do externo, mas também partindo do interno, né? E se nós como indivíduos buscássemos talvez mais essa evolução intelectual dentro de nós, sem nos preocupar talvez com... Eu me preocupo contigo e a minha mesmo fica parada, né? Então se cada um de nós preocupasse mais com a sua própria evolução intelectual e também, mas principalmente a moral, talvez a gente alcançasse fizéssemos uma caminhada um pouco mais rápida nesse processo, né? Porque às vezes a gente está muito preocupado em apontar o erro do outro, em apontar as deficiências do outro, mas esquecemos de analisar as nossas próprias deficiências e o que a gente precisa progredir para auxiliar o planeta Terra neste processo, né? Nessa evolução que a todo momento nós somos convidados a fazer, convidados a criar, a progredir. Agora, na 785, Paulo, qual que seria, né, Kardec questiona, qual que é o maior obstáculo do progresso? E o que os Espíritos nos respondem sobre isso? Nós sabemos bem dessa questão, ela é muito falada, né, Melissa? E você já fez aí uma base para que a gente pudesse, então, respaldar esse pensamento, quando você fala assim, que nós nos preocupamos muito em cuidar da vida do outro, e aí revelamos as duas grandes maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Isso é algo que está inerente em nós,
Porque é natural que nós trazemos do processo da evolução, eu vou usar esse termo, mas é só para a gente entender, uma atitude egóica. Por quê? Quando você vivia na condição de selvagem, você tinha a necessidade de defender-se a si próprio. Uhum. A única condição para você sobreviver é retendo, ou seja, é para si próprio. Né? Ou seja, então nós vivemos isso muito tempo, a necessidade do alimento, a necessidade do território, a necessidade da procriação através do sexo, a necessidade do descanso. Então não tinha outra forma de você se garantir senão se defendendo, às vezes até indo para o embate, e com um sentimento muito do meu. E aí, quando nós então avançamos e chegamos na condição de humanidade, a grande proposta pela conquista da nossa racionalidade, porque nós adquirimos razão e, consequentemente, dessa razão desponta o sentimento, e nesse sentimento revela, né, ou desvela o nosso egoísmo, aquilo que está inerente em nós. Né? Só que aí nós já então raciocinamos, nós já pensamos, aí nós precisamos ir para o embate dessas chagas que nos trava o crescimento moral, porque os espíritos respondem aqui, refiro-me ao progresso moral, ou seja, o grande obstáculo ao progresso, orgulho e egoísmo, referindo-se ao progresso moral, porque ao intelectual, é claro que ele avança independente dessa questão moral, né? Independente desses sentimentos. E aí quando nós o desenvolvemos, quando nós os retiramos da nossa vida, e aí vai aí uma observação que é pelo exercício prático do nosso dia a dia, quando nós estamos convivendo com as pessoas, e aí a gente tem dificuldade de convivência exatamente porque há esse conflito de interesses. Claro que é natural, mas não natural sob o ponto de vista, Melissa, é importante a gente entender, porque senão a gente passa a ideia de que o natural é certo. É natural no sentido de ser algo que está inerente em nós, mas é algo que nós precisamos superar, nós precisamos transformar. Então, quando a gente convive com uma pessoa, com as pessoas, por exemplo, você já percebeu, Melissa, que é muito comum, quando nós estamos vivendo momentos difíceis, de sofrimento, nós despertamos no outro um sentimento de solidariedade. Sim. Ou seja, as pessoas são mais solidárias quando você está numa situação difícil. Basta que você fique bem, fique alegre, e aí cria relativamente um certo incômodo. Nós vamos ter dificuldades de encontrar pessoas que são felizes pelo nosso sucesso, ou seja, demonstram uma certa alegria porque você está vitoriosa, porque você conquistou, você está bem. Se você está degradada, se você está num estado de dificuldade, de sofrimento, aí as pessoas se aproximam e são solidárias. Mas tão logo você se ajusta, é natural que as pessoas busquem outro comportamento. Isto tem explicação nesse sentimento de egoísmo, mas é algo que nós vamos avançando, porque se avançamos tecnologicamente, intelectualmente, é natural que depois venha esse progresso moral por consequência. Ok. Bom, Paulinho, vamos voltar aqui então para o nosso bate-papo. Nós estamos falando da lei do progresso, né? E agora a gente tem um capítulo aqui que fala sobre os povos degenerados, e eu acho que às vezes entra um pouco no momento talvez que a gente esteja vivendo, não no sentido de povos talvez degenerados, mas de situações ainda, né, de dificuldade que nós estamos vivendo. E a gente vê essa questão do progresso, essa marcha incessante do progresso, e vemos as notícias que acontecem na mídia, as situações que estão vindo para nós aí pelas redes sociais, pela televisão, pelos jornais, e a gente pensa, meu Deus, é sério que está tendo progresso? Tenho certeza que a gente está realmente progredindo, o caminho é esse mesmo? Porque às vezes a gente fica com dúvidas, né? Nós tivemos esse massacre neste ano, né, nos presídios lá de Manaus, na região do Norte, Roraima, ontem mesmo algumas mortes nessa semana num presídio no Rio de Janeiro por questões de saúde, de insalubridade, né, de doenças causadas pelo tipo de local, de ambiente. A gente que conhece o presídio local aqui em Barbacena, a gente sabe, numa situação muito pequenininha, muito menor em relação a esses grandes presídios, mas a gente sabe a realidade do dia a dia. E aí a gente pergunta, né, Paulinho, faz parte da lei do progresso isso mesmo? Tá dentro da programação divina isso aí?
Faz parte, Melissa, não tem jeito de ser diferente, não. Nós precisamos de iluminar isto, esse pensamento e essa atitude com a mensagem de Jesus, né? Quando nós vamos ver uma parábola, quando Jesus propõe, lá numa narrativa de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 a 30, ele nos propõe uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aquela erva cresceu e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste somente a boa semente? Por que então existe a má semente no meio, o joio? E esse senhor lhes respondeu: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que nós vamos arrancá-lo? E aí o senhor da lavoura, né, do campo, das suas terras, disse: não, deixai que cresçam juntos, né, o joio e o trigo, deixai crescer ambos até a ceifa, porque na ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo, que é a semente boa, juntai no meu celeiro. Ora, Melissa, a gente percebe será que existe alguma semelhança nessa proposta de Jesus, quando ele propõe essa parábola dos dias que nós estamos assistindo, onde nós vimos uma espécie de dualidade entre o bem e o mal, e se nós nos colocamos como do lado do bem ou como bons, partimos para o embate, né, para a agressão, achamos que com a agressão é que nós vamos vencer o mal, e aí nós nos colocamos a perguntar se esse é o lado bom da humanidade, se esse é o nosso lado bom. Porque se nós observarmos a parábola, nós vamos perceber que Jesus não permite que sejam arrancados, permite que cresçam juntos, para que possam ser distinguidos, né? Então, quantas pessoas, nesses acontecimentos sociais que nós temos assistido, quantas pessoas vão emitir as suas opiniões, dizendo que tem que massacrar, que tem que matar, que tem que dizimar, e usa até uma expressão, que bandido bom é o bandido morto. Ora, mas vamos refletir sobre o ponto de vista da espiritualidade. Alguém morre. Quando nós tiramos a vida de um ser humano e lembramos que um dos princípios que a doutrina espírita nos propõe, qual é o primeiro de todos os direitos? O de viver, né? Então, quando nós colocamos isso, não está lá distinguido que o de viver, mas só dos bons, os maus têm que morrer. Não. Quando nós vimos a proposta de Jesus, na verdade, Jesus está propondo que aconteça isso juntamente para que nós possamos aprender. Se nós observarmos uma belíssima página ditada pelo espírito Isabel de França em Havre, no ano de 1860, quando Allan Kardec analisa esse texto lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre amor ao próximo, e Isabel de França fala sobre a caridade para com os criminosos. Uhum. Veja bem, Melissa, quando nós estamos falando isso daqui, nós não estamos defendendo o crime, mas há necessidade porque quando você coloca o indivíduo, o crime e o criminoso é uma situação. O homem, ou o ser humano, ou o espírito em evolução é outra coisa, que precisa ser visto sob essa visão, a visão espiritual, a visão da oportunidade que a vida dá. Se Deus não faz, se Jesus não fez, já que propôs essa parábola, quem seremos nós então para determinarmos que seja diferente? Quando Isabel de França nos chama a atenção, ela fala que a única função, a única objetividade para que exista criminosos no planeta Terra é para o nosso crescimento. Porque a espiritualidade poderia resolver isso de forma muito simples. Não é conveniente que existam joio no meio do trigo no planeta Terra. Então vamos arrancar o joio, juntá-lo em feixes e levar para outro lugar, ou seja, lançar no fogo, que seria simbolicamente uma espécie de transposição, né, desses espíritos que terão que atuar em outros lugares, em outros campos. E Isabel de França, então, ela conclui dizendo que quando isso não mais for preciso, no planeta Terra não irá mais existir. Ou seja, esses nossos irmãos terão que demandar para outros
outros lugares, outros campos irão florescer em outros campos. Por isso a gente precisa de avaliar isso sob o ponto de vista evangélico, sob o ponto de vista da doutrina espírita, quando nós estamos assistindo esses acontecimentos, e é importante que nós façamos a reflexão onde está a causa do problema. A causa do problema está no outro, a causa do problema está em mim e, consequentemente, no todo. E aí a gente vê que, na verdade, a causa às vezes começa em nós também, né? Em cada um de nós. Agora a gente fala um pouquinho da questão da família, Paulo. Como que o progresso, né, ele influencia nas relações familiares? Há alguma influência nas relações familiares? Como que a gente pode lidar com essa questão do progresso tecnológico? Até citei isso no nosso primeiro bloco, né? Quando cada um tem seu celular, cada um vive lá no seu mundo tecnológico fechado, né? Tem a sua televisão no quarto. Ou seja, às vezes a gente se comunica com pessoas que estão lá no Japão, né? Lá em outra cidade, lá em outro país, né? Em outro continente, mas nós não nos comunicamos com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão que está lá, com o esposo, a esposa que está lá do nosso lado. E às vezes a gente vê numa mesma mesa, né, às vezes em barzinho, restaurante, a gente vê pessoas sentadas juntas numa mesa, mas cada um com o seu celular conversando com outras pessoas. Então às vezes a gente convive com o virtual, mas não convive com o físico. Como lidar com essa nova tecnologia? Como a família deve lidar, né, com essa nova tecnologia? E fortalecer os laços familiares para que eles não se rompam e nós não tenhamos desconhecidos dentro de casa. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai perguntar aos Espíritos qual seria a consequência para a sociedade com o relaxamento dos laços de família. Eu sempre friso isso daqui, mas porque é muito oportuno, a gente precisa de entender o contexto para que a gente possa analisar. Kardec não pergunta qual seria a consequência para o indivíduo, e nem pergunta qual seria a consequência para a própria família. Ele pergunta qual seria a consequência para a sociedade, quando nós afrouxamos esses laços de família. E isto que você coloca dessa tecnologia, e nós não estamos colocando aqui sob o ponto de vista negativo, então a tecnologia é ruim, ela é nociva, ela não deve existir. A grande questão é como usamos a tecnologia a nosso favor. E aí o que acontece é que surge o relaxamento desses laços, né? Quando você citou aí, cada um tem a sua televisão hoje no quarto, cada um tem o seu smart, iPod, iPhone, tudo, né? Uma quantidade de coisa, e cada um com o seu, cada um no seu canto, cada um teclando. Eu estava conversando, achei muito engraçado, a minha mãe, que é uma pessoa muito simples, a gente conversando, ela falou assim, eu fico vendo assim, as pessoas, ou seja, não são capazes de olhar um no olho do outro para conversar a respeito das coisas, né, que são tão importantes para o nosso crescimento. Hoje em dia tem relacionamento virtual, né, Paulo? Relacionamento afetivo mesmo. Aí o sujeito manda a foto que ele tinha quando ele tinha 15 anos. Aí quando ele vai conhecer a realidade, depois de 2 anos de namoro virtual, vai lá conhecer a realidade, ele vê a tragédia que é, né? Quer dizer, a foto que ele recebeu é uma propaganda enganosa, né? Olha que dá processo, hein, papai? É verdade. E isso acontece muito, Melissa. Nós estamos brincando aqui, mas isso é muito comum. As brigas nas redes sociais, eu lembro que no discurso, há poucos dias do Barack Obama, o último discurso dele, ele foi muito feliz quando ele fala, deixemos as redes sociais para irmos conversar com as pessoas, principalmente quando há um atrito, quando há um conflito. Surgiu uma coisa ali que ali a gente não conseguiu resolver, porque fica um falando um monte para o outro. Então, encerra a conversa e procura aquela pessoa. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós temos 300 mil amigos no Face, aí quando vê, na verdade, quantos amigos nós temos que fazem parte da nossa convivência? Peraí, então, amizade não precisa conviver, não precisa olhar um no olho do outro, não precisa sentar, não precisa chorar, não precisa brincar, não precisa sorrir juntos, né? E isso não é possível através da tecnologia. A tecnologia existe para que nós facilitemos as nossas vidas. Eu estava vendo aqui no intervalo você me mostrando o trabalho que é feito para minimizar o sofrimento dos animais utilizando as redes sociais. E é claro que essa tecnologia está aí para nós nos valermos delas, né? Para que a gente possa conseguir um avanço nos nossos empreendimentos. Mas quando ela se torna nociva,
aí o problema não está na tecnologia, está em nós, no nosso comportamento. Então nós precisamos repensar, será, os nossos valores de família, porque poderíamos perguntar assim, mas e se eu não me transformar? Aí, consequentemente, a minha família não se transforma, consequentemente, a sociedade também não se modifica. Mas aí, Fred, perguntaríamos, com isso fica prejudicado o todo? Ou seja, então a sociedade nunca vai ter um avanço porque eu não quero? E aí nós vamos encontrar, Melissa, nesse mesmo capítulo que nós estamos estudando, que nós convidamos o nosso ouvinte a, se tiver o livro dos Espíritos em casa, se não tiver, adquira, porque isso é ferramenta de estudo, de trabalho, de aprendizado, independente da nossa religião, vai conseguir encontrar lá os Espíritos falando a esse respeito dessa necessidade de transformação, ou seja, de que onde nós conseguimos superação dessas dificuldades e com isso, sem dúvida nenhuma, avançarmos. Com certeza. Agora, Paulinho, a gente está falando das dificuldades, dos problemas e tal, chegando ao final do nosso programa, nos nossos últimos 10 minutos, né? Vamos falar um pouquinho de algumas evidências de melhoria no mundo? Senão o pessoal vai desligar a rádio desanimado, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre coisas que nos demonstram que o mundo está melhorando, apesar de tudo de ruim que a gente vê na mídia, e que às vezes a mídia foca muito lá do negativo. Há evidências que o nosso mundo está melhorando, Paulo? Muitas evidências. Você falou aí, na hora que você estava mandando os abraços aos aniversariantes, do nosso Brasil. Nós reclamamos muito do nosso Brasil, falamos muito do nosso Brasil, depreciamos muito do nosso Brasil, e o nosso Brasil é um dos melhores países para se viver. Né? Um país tropical, um país revestido de belezas naturais, de um povo maravilhoso, onde houve o acolhimento no pretérito, e até hoje isso acontece, de tantos povos, de tantas culturas. Nós chegamos na cidade de São Paulo, nós vamos ver um pedacinho do mundo em cada canto de São Paulo, né, formando aquela cultura diversificada e nos mostrando que é possível vivermos. Quando nós vamos ver aqui, Melissa, dentro do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz referência à questão das nações, ou seja, o mundo será uma nação só, e os Espíritos falam que não, porque isso não é possível, que tem a questão de cultura, de legislação e tudo, mas haverá entre os povos uma solidariedade mútua, né? Onde nós estamos hoje assistindo pela televisão essa crise migratória no mundo, muitos estão sofrendo horrores com o inverno rígido, né? na Europa, e uma situação grave que a ONU está preocupada, o mundo está preocupado, nós devemos nos preocupar. No Brasil nós estamos vivendo tamanhos dramas. Aí fala assim, mas a política está expurgando, né? A justiça está expurgando tudo aquilo que existe de negativo na nossa sociedade, nos convidando a agirmos também diferente. Sim. Né? Está sendo feita uma limpeza na corrupção, na alta política. Mas nós precisamos mirar na nossa aldeia. A nossa menor aldeia é o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, a nossa própria vida. Nós estamos nos propondo a fazer uma transformação dos nossos valores, das nossas pequenas atitudes, porque se a gente quer resolvido o problema de milhões lá no Planalto Central, nós precisamos começar a resolver os problemas de centavos aqui na nossa frente, né, onde nós estamos. Então, Melissa, você me pergunta se existe dados positivos. Basta que a gente pare, feche os olhos, faça uma prece e permita e peça a Deus que nos permita perceber o lado bom da vida. Quando Jesus caminhava com seus amigos e ali se detém com um cachorro em estado de decomposição, todos depreciavam aquilo, né, dizendo os horrores da decomposição, da morte. Jesus, no entanto, ressalta os belos dentes que aquele animal tinha, e ali já não seriam mais úteis, né? Já não dava mais para ele comer nada, né? Mas Jesus ressalta isso, nos convidando a reflexionar a respeito de qual é o lado negro que nós vimos na vida, é o nosso lado negro. Nós projetamos, na verdade, no outro, nas coisas, na vida, aquilo que está em nós. E Paulinho, você falou aí para a gente da questão dos refugiados, né? E a gente vê até o Papa pedindo que os países abram suas fronteiras e seus corações, principalmente, né?
para receber essas pessoas. Ontem mesmo passou isso no jornal, essa questão da situação caótica que está lá na Europa, Oriente Médio. E aí eu vi que um site agora, eu procurando boas notícias aqui na rádio, eu vi um site bacana, Paulo, que chama, o nome do site é o seguinte, www.sonoticiaboa.com.br. Olha que bacana. Bom. Aí eu falei assim, deixa eu ir lá caçar alguma notícia boa para a gente levar uma notícia boa para os nossos ouvintes. E é uma notícia boa do dia 11 de janeiro que me chama muita atenção, né? Você vai entender por quê. Que é uma notícia boa lá da Turquia, que é um país que também está sofrendo com a guerra, né, próximo ali da Síria, e que também tem as suas dificuldades nesse processo todo que eles estão enfrentando, mas que a notícia é: shopping abre e salva cães de rua durante tempestade de neve. Então, no dia 11 de novembro, né, 11 de janeiro, ou seja, há poucos dias atrás, um shopping center salvou alguns animais de rua depois de uma tempestade de neve. O centro de compra abriu suas portas para abrigar os bichinhos que sofriam com o frio. A boa ação aconteceu em Istambul, na Turquia, no último final de semana. E a gente vê a foto aqui dos animais na frente das lojas do shopping, com papelão no chão e coberto com cobertores e com um pouquinho de ração ao lado, vários animais assim. Então a gente vê que apesar de toda a tragédia que eles estão vivenciando, que o Oriente Médio... Que é um país que está numa turbulência de muito grande, né? Isso, a gente vê que ainda existem algumas pessoas que conseguem enxergar além de si, além da tragédia, além do sofrimento. Permita-me me corrigir. Já existe não? Ainda existe não? Já existem, verdade. Pessoas que conseguem olhar para fora de si, né, além do próprio umbigo, e ver ali oportunidades de ajudar. Porque às vezes a gente quer uma oportunidade de ajudar, mas aquelas oportunidades no estilo Gandhi, Madre Teresa, né, ou grandes oportunidades para ajudar. Mas às vezes a gente tem pequenas oportunidades de ajudar, um cão de rua, uma pessoa que está em situação de rua, um mendigo, né, um andarilho, uma pessoa que está passando fome, ou alguém que teve sua casa parcialmente destruída, ou que está precisando de ajuda, né? Então, ou seja, existem muitas formas de a gente ajudar uma pessoa que está num asilo, numa casa, né, para pessoas idosas, ou num orfanato. São muitas formas que a gente tem às vezes de ajudar que não custa nada, que é dar um pouquinho de alimento, é fazer a sua visita, doar um pouco do seu tempo, e assim a gente constrói um mundo melhor, né? E aí você divulga esse site, é fácil de você divulgar, mas eu tirei algumas informações de um site que eu não sei como é que ele seria, eu só sei que na tradução seria Nosso Mundo em Dados, né? Mas é um site americano e ele traz algumas informações muito interessantes. 137 mil pessoas, Melissa, saem da extrema pobreza diariamente no mundo, né? Hoje, são dados atuais. Em 1981, 44% da população vivia no estado de pobreza extrema, ou seja, vivendo com apenas menos de $1 por dia. Em 2013, esses dados já devem ter sido atualizados, somente 11%. Mas se a gente fizer a conta, 11% da nossa população mundial hoje ainda são 900 milhões de pessoas vivendo em um estado abaixo da linha da pobreza. Agora, é diferente de 44% em 1981. Claro que nós tivemos um crescimento demográfico, mas a gente precisa de ver em números, né, e proporcionalmente. No ano de 1800, somente uma a cada 10 pessoas eram alfabetizadas. Somente uma a cada 10. Nossa. Hoje, 8,5 pessoas a cada 10 são alfabetizadas. Aí se você pegar 1,5% da população, é muita gente ainda. Nós deveríamos zerar isso, mas olha quanto avanço nós tivemos, né? Em 100 anos nós dobramos a expectativa de vida das pessoas. Em 200 anos nós reduzimos a violência pela metade. Aí fala, mas peraí, a violência não aumentou? Não, a violência não aumentou, ela diminuiu pela metade em 200 anos. A grande questão é que a população cresceu muito e proporcionalmente esses são os dados. E não podemos deixar de considerar, Melissa, que há com isto além desse crescimento populacional, há um evidenciamento da mídia. Né? Então, eu sempre costumo dizer, em Barbacena tem muitas pessoas, basta que uma cometa um crime para a gente dizer, Barbacena está violenta, né? Barbacena está perdida. Então, Melissa, só para concluir, que o tempo não nos permite mais, nós só vamos superar esses números que ainda existem de forma negativa, com saúde, com educação, pensando na questão da ecologia, com alimentação saudável, ou seja, todo mundo
se preocupando com esse estado de evolução que já é uma realidade, ou seja, o mundo está cada vez melhor e nós precisamos focar nisso, fazendo um ênfase na questão da educação, aquela que vai formar o caráter do indivíduo. Só assim nós não teremos mais no futuro massacres e outros acontecimentos mais. Com certeza. Paulinho, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Muita paz para todos nós. Obrigada mais uma vez. Agradeço ao Fred que está aqui com a gente nos estúdios também. E um abraço especial aqui para o aniversariantes aí, que a Neiva de Vasconcelos nos ligou, falando que ontem seu esposo comemorou mais um ano de vida. Parabéns para o Silvino, lá de Vasconcelos, que ontem fez aniversário. E hoje a filha deles, a Elisângela, faz aniversário. Então, parabéns para a Elisângela, essa turma de Vasconcelos. Parabéns e felicidades aí para todos vocês. Um abraço aí para o Silvino, a Elisângela e a Neiva, lá de Vasconcelos. Um abraço a todos os nossos ouvintes, desejando um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, de muitas realizações no bem. E para os nossos internautas aí que nos acompanham também, nossos abraços carinhosos, felicidades, tudo de bom. E que possamos juntos, cada um de nós, um mundo afora, contribuir na construção deste planeta que nós desejamos. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.